O que são os sistemas representacionais na PNL? Então, os sistemas representacionais está relacionado aos 5 sentidos. É como nós aprendemos tudo que nós sabemos. Tudo que nós sabemos está relacionado a isso. Legal, Leo. Visual, auditivo, sinestésico. Isso está relacionado a um dos pressupostos, um dos pilares da PNL. Tudo que o ser humano sabe, ele sabe por quê. Porque um dia ele viu, ouviu, ou ele experimentou. Exemplo. Isso aqui é uma caneca. Como que a gente tem a certeza disso aqui ser uma caneca? Porque um dia a gente viu isso, ou a gente ouviu isso, e alguém referenciou isso como uma caneca. E agora quando a gente vê algo, e talvez não tenha sido essa a primeira que a gente viu, mas por essa ser parecida com a primeira, ou as primeiras que nós vimos, nós acreditamos que isso seja uma caneca. Da mesma forma, relógio, da mesma... Isso é uma caneca? Ou não? Não sei. Pode ser. Pode ser. É possível que seja, né? Da mesma forma, relógio, da mesma... Sim, Por que a gente está falando em português? Porque a gente ouviu o idioma e a gente começou a processar nesse idioma. Entendo. Então, os sistemas representacionais estão relacionados a isso. Tem gente que diz assim, nossa, eu vi um anúncio na televisão. Um exemplo. Quando a pessoa ela diz, eu vi um anúncio na televisão, é porque essa pessoa, na mente dela, quando ela lembra do anúncio, ela está acessando aquela lembrança através de uma imagem. E ela deleta, ela revela isso através de um elemento linguístico relacionado à imagem, que nesse contexto é vi. Às vezes uma pessoa ela diz assim, eu ouvi alguém falando de você. Quando essa pessoa ela diz, eu ouvi alguém falando de você, lembra aquilo que ele disse? Essa pessoa está buscando uma lembrança que está representado na mente dela de forma auditiva. Aí talvez você esteja pensando assim, para que eu quero saber isso? É uma pergunta que muita gente me faz, pelo menos. Para que eu quero saber isso? Quando você aumenta a sua habilidade de tomar consciência de como a pessoa comunica, você consegue voltar a comunicação no mesmo canal. Quando você volta a comunicação no mesmo canal, você abre uma conexão inconsciente de rapport. Você gera conexão. A pessoa, de forma... Rapport. R-A-P-P-O-R-T. De confiança. Ela gera ela gera um laço de confiança. E a pessoa, de forma inconsciente, ela começa a acreditar mais em você. Ela começa a achar você mais agradável, ela começa a achar a conversa mais, mais conectada com seus valores, com seu tipo, isso. E então, o sistema representacional, os sistemas representacionais, ele também traz esse poder da gente conseguir identificar como o próximo comunica, para a gente poder não se comunicar do jeito que a gente quer se comunicar, e sim a gente se comunicar do jeito que o próximo gosta de receber a comunicação. Tá, se colocar no lugar do próximo. Exatamente. Se colocar no próximo, no lugar do próximo. Isso, isso. Isso é importante. Agora, assim, eu nunca fiz, tá? Já li, já pesquisei, mas muita coisa veio de uma outra forma, né? de uma outra metodologia, vamos dizer assim, que se parece muito, né? Quase que co-irmã. Você tem que fazer a leitura, você entender, você perceber os momentos certos para colocar e tal. Acho isso... No início, você vai fazer isso de forma consciente e competente. Vai ser um saco. Tenta lembrar quando você aprendeu a dirigir. Eu lembrei. Lembrou? Era como você dirige hoje? Eu acho que era melhor. Eu dirijo tão ruim. Nem dirigindo mais eu estou. Você não está mais dirigindo. Então, não, eu dirijo de vez em quando. Tá. Sim, estou melhor. Eu entendi isso. A sua colocação. Diz alguma coisa que você é muito bom hoje e que você faz sem pensar. Quando eu digo sem pensar... Não posso falar aqui no programa. Se eu contar... Pense em outra coisa. Se eu contar, eu posso me complicar. Pense em outra coisa. Não, eu dirijo bem. Isso. Mas uma pessoa que está no início do processo de aprender a dirigir, ela precisa se concentrar. Olha para cá, olha para lá. A gente chama aquilo de processo consciente e competente. Sim. A pessoa ela precisa racionalizar o processo enquanto ela executa. Sim. Chega um momento que quando você executa muitas vezes,
você consegue fazer aquilo sem racionalizar. Você respira. Isso. Andar, É. dirigir, para quem sabe cozinhar muito bem, para quem fala inglês muito bem. No início, geralmente as pessoas elas ficam ali traduzindo, elas ficam tendo que pensar antes de falar. Dá trabalho até. Mas depois, quando você acostuma, né, você coloca a gente se coloca no piloto automático, que a gente chama de inconsciente competente. Essa habilidade de gerar conexão é a mesma coisa. Você treina isso, no começo é desafiador mesmo, porque os sistemas representacionais é apenas um ponto. Tem vários outros pontos. O ser humano, quando ele acessa uma memória, ele movimenta os olhos. Sim. E de acordo com o movimento ocular... Ou está inventando... Ele pode, isso, ou está indo buscar. Esse mesmo. Que seria o inventando também. Tem que buscar uma lembrança. Sim. Buscar uma lembrança isso. Ou está inventando. E não só isso, ele também consegue... Ele revela se a estrutura está no campo visual, auditivo ou sinestésico. Sim.